Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que o amor seja perene em seu caminhar. Agradeço a você pela sua participação aqui no canal e vamos tratar hoje sobre consciência histórica. No mundo da teoria, que inclui a essência da educação, a consciência histórica deve ser entendida como uma representação social que uma coletividade adquire por meio da história e do seu desenvolvimento no espaço e no tempo vivido. No interior do ensino de história, a consciência histórica é o aspecto que permite o ser humano compreender a dimensão de sua própria história, sem a qual não poderia compreender quem é ou quem foi no processo histórico. Na prática, a consciência histórica não pode ser confundido com dados, fatos, mecanismo da história. Segundo Johnny Rush, a consciência histórica é o trabalho intelectualizado realizado pelo homem para tornar suas intenções de agir conforme sua experiência com o tempo. Este trabalho difícil, complexo, complicado, é efetuado a partir de interpretações das experiências com o tempo, sempre dentro do espaço. Segundo o professor Ivan Furman, o amadurecimento da condição histórica do indivíduo leva-o a desenvolver certas competências e habilidades específicas do conhecer histórico, que envolve o passado, o presente e o futuro, tais como a inteligência diacrônica do tempo, ou seja, a capacidade de organizar cronologicamente o tempo, a percepção sincrônica do tempo, ou melhor, a capacidade de utilizar-se da experiência histórica para orientar a vida diante das complexidades e principalmente do presente e do futuro. A capacidade investigativa, que permite ao pesquisador, ao estudante e ao sujeito histórico não somente lidar com as fontes, com os instrumentos, mas ele vai permitir o modelo de argumentação. Por outro lado, a consciência histórica vai desenvolver o desenvolvimento cultural amplo e, por fim, a perspectiva da multiplicidade narrativa. Segundo Johnny Rush, o alemão teórico da consciência histórica e do ensino de história, a consciência se realiza em 4 formas e princípios diferentes dentro da orientação temporal, sendo elas as seguintes. Primeira, a afirmação das orientações dadas. Segundo, a regularidade dos tipos culturais. Terceiro, o questionamento dialético e a transformação do modelo de orientação temática. Isso tudo dentro da mediação da memória e da história. Nesse sentido, o próprio autor afirma que existem 3 elementos que caracterizam a narrativa como expressão da consciência histórica. São eles a lembrança, a continuidade e a identidade. Assim, a consciência histórica, enquanto prática em sala de aula, enquanto conhecimento teórico do mundo, deve ser articulado em diversas situações, com outras formas do conhecer e da teoria. Por exemplo, as narrativas de historiadores, geógrafos, literatos e tantos outros, autores de manuais didáticos, conteúdos históricos veiculados na mídia, como novela, filmes e assim por diante. Desse modo, o passado, o presente e o futuro
se torna algo perene do viver, tanto do professor que ensina, quanto do aluno que aprende. E, portanto, o conhecimento histórico deixa de ser uma falácia para se tornar uma opinião baseada em fato e verdade. Na visão de Gadamer, a consciência histórica é um fenômeno que, ao mesmo tempo, se configura para os homens e para a modernidade um privilégio, porque estoura na modernidade essa facilidade do conhecer, e, por outro lado, se torna um fardo que jamais impôs a outras gerações. No fundo, para o autor, a ideia de consciência histórica pretende suprir o anseio da consciência filosófica e a verdade inteira, pois a consciência histórica compreende o espírito. Portanto, ele diz: a consciência humana não é um intelecto infinito, para o qual tudo seja simultaneamente presente por igual. Enfim, o conceito de consciência histórica é muito complexo, muito complicado e, de um modo geral, ele se apresenta em diversos tipos. Por exemplo, o tipo tradicional, o tipo exemplar, o tipo crítico e o tipo genético. Portanto, a fusão ou a função da história é permitir o desenvolvimento total e global do sujeito enquanto humano, de modo a influenciar o seu entendimento sobre o mundo através de sua argumentação, em que ele se respalda no sentido do fato, do acontecimento dentro da história. Portanto, a consciência histórica gera habilidade e competência de enxergar o presente, o passado e o futuro. É isso aí, é a história e vamos que vamos. Dê um joinha e tchau.